Pessoal, boa tarde a todos vocês que estão aqui prestigiando nossa aula. Desde já deixo todo mundo aberto, tá? Para fazerem suas perguntas, tirarem suas dúvidas. Podem ir mandando aí pelo chat, que aí eu vou tentando responder ao longo da aula, ok? Caso tenha alguma pergunta no final da aula também, fiquem à vontade para poder estar respondendo. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Gustavo. Eu faço parte do programa de pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás. Estou concluindo meu doutorado e atualmente eu leciono, como professor no curso de odontologia do Centro Universitário de Anápolis, da Univangélica em Anápolis, no curso de odontologia, sendo professor então na área de dentística. E hoje, diferentemente das outras aulas, hoje a gente vai abordar um tema que é bastante comum na rotina clínica, que são as lesões cervicais não cariosas, ok? Então, assim, a gente já trouxe para vocês algumas outras aulas, falando a respeito de clareamento dental, sobre efeitos adversos relacionados ao clareamento dental. Nós temos aulas a respeito de preparos, com finalidade terapêutica no consultório, evolução dos materiais odontológicos. Então, a gente tem bastante coisa. Colagem de fragmento, faceta direta em resina composta. Então, tem muitas opções de aulas aí para vocês poderem acompanhar, tá? E hoje nós vamos falar especificamente a respeito das lesões cervicais, como eu falei para vocês, que são extremamente comuns na prática clínica. Lembrando que nós temos lesões cervicais de origem cariosa, só que essa é facilmente identificada, porque é um processo carioso comum, como qualquer outro. Mas nós temos as lesões cervicais não cariosas, que às vezes são de difícil diagnóstico e o tratamento ele pode ser um pouco complexo, tá? A depender da situação. Mas estamos aqui para tentar esclarecer isso tudo da melhor forma possível, ok? Então, olha só. Tá passando aqui não, William, deixa eu ver. Agora foi. Acho que é porque não estava selecionado. Basicamente, do que se trata as lesões cervicais não cariosas? São essas lesões que são caracterizadas pela essa perda de estrutura dental na região cervical, sem envolvimento bacteriano. Ou seja, ela não tem uma origem pela ação de ácidos bacterianos, como é o caso da lesão cariosa, tá? Então, em nenhum tipo de lesão cervical não cariosa há envolvimento bacteriano. Isso precisa ficar bem claro, ok? Às vezes as pessoas confundem isso e muitas vezes associam a lesão cervical ao paciente, por exemplo, que ele precisa fazer fluoroterapia ou alguma coisa do tipo. A fluoroterapia, no caso, vai estar agindo como um remineralizante, Só que muitas vezes as pessoas confundem, o clínico às vezes confunde e acaba tratando a lesão cervical não cariosa da mesma forma que uma lesão cariosa. E na verdade é diferente, ok? E por que esse tipo de lesão, ela é tão caracterizada na região cervical? Por que isso é tão comum a gente encontrar na região cervical? Por que eu não tenho esse tipo de lesão em outra região do dente, Existe sim em outras regiões, como região incisal, região oclusal, eu posso ter esse desgaste, tá? Mas na região cervical isso é muito comum, porque como vocês podem observar nessa imagem, aqui do lado nós temos uma imagem de microscopia. Essa imagem de microscopia, ela traz pra gente a região ali da junção amelo-cementária. Então o que a gente consegue ver? Que bem naquele ponto da seta, nós temos a junção amelo-cementária. Então, termina o esmalte e a gente começa o cemento, já na região do colo do dente, chegando ali, progredindo então para a raiz. Vocês conseguem observar que nessa imagem, a espessura de esmalte ela é extremamente fina. Ela é muito fina. Por conta disso, ela é facilmente desgastada. Na verdade, como todo esmalte, ele pode ser desgastado, mas nessa região, o esmalte ele vai se desgastar mais rápido e aí logo nós temos uma exposição de dentina
E aí, quando chegamos na dentina, o nível de desgaste vai ser muito mais acelerado, porque a dentina ela é muito menos mineralizada do que o esmalte e, consequentemente, nós vamos ter uma progressão da lesão mais rápida e aí vai ficar cada vez mais evidente. Nesse estágio, o paciente começa a sentir, né, os primeiros sinais clínicos os primeiros sintomas, na verdade, né, de dor, de sensibilidade, que é quando ele vai procurar ajuda no consultório odontológico, ok? Então, só para que vocês entendam por que a região cervical ela é tão acometida por esse tipo de lesão, tá? Então, quais são os objetivos da nossa aula hoje? Nós classificarmos as lesões cervicais não cariosas, nós apontarmos a sua etiologia, tá? Para que vocês entendam a sua origem e tudo mais, como é que funciona isso. Diferenciar as características clínicas de cada tipo de lesão e abordar um protocolo de tratamento, tá? Lembrando que existem vários tipos de tratamentos hoje já aplicados, tratamentos dessensibilizantes, mas não vai ser o nosso foco hoje, ok? Então, gente, as lesões cervicais não cariosas, elas são classificadas em 3 níveis, né? em três tipos, basicamente. Nós temos as lesões por erosão, as lesões por abrasão e as lesões por abfração. Então, esses são esses 3 tipos, basicamente, de lesões cervicais. E lembrando que eles podem acometer também outras regiões, a não ser a abfração, que ela é exclusiva da região cervical. Mas tanto a erosão como a abrasão, ela pode acometer não somente a região cervical, como todas as faces do elemento dental. Ok? Então, a gente vai conversar uma por uma para que a gente possa entender basicamente como é que elas funcionam. Então, a erosão, primeiramente, é a perda de tecido dental por um processo químico e, mais uma vez, sem envolvimento bacteriano. Então, nesses casos, acontece uma desmineralização da estrutura dental, só que ela não é por processo bacteriano, como acontece com a cárie, por exemplo. Tá? Isso se dá através de ácidos externos, que podem ser tanto por alimentação ou por questões de refluxo e tudo mais. Eu vou detalhar mais para vocês as origens, tá? Mas são ácidos de origem não bacteriana, ok? Então, a doença ela vai progredindo e acontece, então, esse desgaste. Essa doença, né, essa doença que acomete os dentes, né, o órgão dentário, ela é de origem patológica, ela é crônica, ou seja, porque ela acontece, ela é acumulativa, então é aquele processo crônico de muitos e muitos anos ali acometendo o paciente. Então não é um quadro específico, então o paciente chupou um limão hoje, ele vai desenvolver uma erosão. Ele vai estar dentro de um quadro de um processo erosivo, mas aquilo ali não vai estar instalado a ponto de causar uma desmineralização considerável. Por isso que ela é considerada crônica, isso leva bastante tempo. Consequentemente, ela é progressiva e ela é irreversível, porque uma vez que eu perco esse mineral, e como isso é muito progressivo, geralmente são hábitos diários do paciente, não tem como o organismo remineralizar isso, tá? Só abrindo aqui um parênteses para que a gente possa relembrar a respeito do processo DESRE, que nós conhecemos, né? O processo de desmineralização, remineralização, que a gente chama de processo DESRE. Esse processo, ele acontece a todo tempo na nossa boca. A todo tempo o processo desmineralização, remineralização, ele vai estar acontecendo. Então, por exemplo, acabei de tomar um refrigerante aqui. Aquele refrigerante extremamente ácido, ele vai causar, então, o quê? Aquela desmineralização superficial do esmalte, ok? Causando essa desmineralização, passado alguns minutos, né, por volta aí de 30, 40 minutos, a nossa saliva, ela tem uma capacidade de tamponamento. Então, o pH da nossa saliva, ele volta a se reequilibrar ao normal, ao básico ali, de neutro a alcalino, e o próprio flúor disponível, os minerais disponíveis na nossa saliva, começam a remineralizar esse dente, ok? Então, o processo
Desmineralização, remineralização está constantemente acontecendo dentro da nossa cavidade bucal. Só que no caso da erosão, é uma doença instalada de forma crônica, progressiva, a todo tempo, então acontece um desequilíbrio. Eu vou ter muito mais processos de desmineralização do que períodos de remineralização. E, consequentemente, isso leva a uma perda gradual do esmalte dentário, ok? Vocês já começaram a fazer algumas perguntas. Então, a Flávia perguntou qual idade acontece a doença. Na verdade, Flávia, não existe uma idade específica para que a gente tenha esses processos acometidos no paciente, tá? Isso está acontecendo cada vez mais comum hoje em dia nos adolescentes, né? Devido ao consumo de bebidas carbonatadas, né? Que são bebidas com gás, refrigerantes e tudo mais, né? A todo tempo chupando uma balinha, um chiclete, enfim, pelos próprios hábitos, então isso já pode começar a acontecer, ok? Não existe uma idade específica. Eu estou falando no caso para erosão, tá? As outras, por exemplo, a abrasão e a abfração, elas são um pouco mais... vão acometer aí a vida adulta, é mais comum, ok? A Rosa está perguntando diz que esses desgastes causam sangramento na gengiva e que tais sangramentos provocam trombose. Na verdade, não, Rosa. O que acontece? Esse tipo de desgaste, ele não leva a um sangramento gengival por ele só, tá? A não ser nos casos de... Vamos colocar um exemplo aqui, um caso de abrasão, que eu vou falar para vocês mais especificamente no decorrer da aula, onde o paciente exerce uma força de escovação muito exacerbada, e isso pode machucar a gengiva, ok? Então, esse sangramento gengival é por conta da escovação excessiva dele, tá? E aquilo ali logo para e cessa, tá? Agora, pacientes que estão com uma gengivite, por exemplo, instalada, concomitantemente a um processo de lesão cervical não cariosa, eu posso ter sangramento, mas não é por conta da lesão cervical. Tudo bem? Ficou entendido? E isso não leva a casos de trombose, tá? Não existem relatos a respeito disso, ok? Então, gente, continuando a respeito da erosão. Olha só, a erosão, olha só nessa imagem, nós temos o esmalte, a superfície do esmalte intacta, né, que é esse aqui para o canto. Então, a gente consegue ver os prismas do esmalte bem formados, né? E no canto superior, nós temos a superfície do esmalte desmineralizada. Então, olha a diferença da desorganização dos cristais de hidroxiapatita, né, dos prismas, justamente por quê? Por conta de um processo erosivo, por conta de uma substância ácida que o paciente tomou, alimentação e tudo mais, causa esse desarranjo, e aí a gente começa a ter essa desmineralização. Tudo bem? Só para que vocês consigam entender, conseguir visualizar, né, na verdade, como que fica a superfície do esmalte antes e depois de um processo erosivo, ok? Então, qual que é a etiologia dessa doença que acomete o órgão dentário? Ela acontece, gente, por dois fatores, basicamente. Por fatores que nós chamamos de intrínsecos e fatores extrínsecos, ok? Ou seja, são fatores internos ao organismo ou fatores de origem externa. Qualquer substância ácida que tenha um pH inferior ao crítico para o esmalte, que nós consideramos como por volta de 5,5, e para a dentina 6,5, essa substância ela pode dissolver os cristais de hidroxiapatita. Então, o que acontece? O nosso esmalte, ele consegue suportar um ambiente de até 5,5 de pH. Então, 5,5 já é ácido, né? Só para a gente relembrar, a escala de pH é o que mede ali a acidez e a alcalinidade das substâncias. Então, se eu tenho um alimento que está abaixo de 5,5, uma bebida, por exemplo, um refrigerante,
Ele está bem abaixo de 5,5. Então, o nosso esmalte ele não consegue suportar isso. E aí, o que acontece? Começa a acontecer a dissolução desses cristais de hidroxiapatita. Começa-se, então, aquele processo que eu já expliquei para vocês de desmineralização. Tudo bem? Para a dentina, isso é um pouco mais frágil, porque a dentina ela suporta um pH de 6,5. Lembrando que o 7 é o neutro. Então, para a gente desmineralizar a dentina é muito fácil, né? Porque uma acidez muito leve já leva a um processo erosivo para a dentina, ok? Então, vamos imaginar que o nosso esmalte está ali por muito tempo sendo submetido a esses processos erosivos, e aí depois chega então a dentina começa a ser exposta, e aquele curto tempo que o esmalte levou para ser desmineralizado, a dentina vai desmineralizar muito mais rápido, porque ela é mais frágil, ok? Camon, né? Obrigado, Camon, pelo elogio aí da aula. O Camon foi meu colega de graduação, né, Camon? Satisfação poder vê-lo aqui participando da nossa aula, tá? Mas olha só, então, lembrando para vocês a questão dos fatores, né? Então, a erosão ela pode ter fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Então, vamos entender cada um deles. Os fatores intrínsecos, eles ocorrem mais nas faces palatinas dos dentes, tá? Porque são de origem interna. Então, vamos dar um rápido exemplo. Aquele paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico. Então, aquele paciente que a todo tempo, o suco gástrico, ele vem à boca, né? É muito comum os pacientes que sofrem da doença do refluxo gastroesofágico terem a palatina dos dentes todas desgastadas. Isso é por conta do suco gástrico, que é extremamente ácido, e está relacionado a fatores intrínsecos. Os fatores extrínsecos acometem mais a região vestibular, porque é algo que vem externo, como uma bebida, por exemplo, uma fruta que o paciente comeu, tá? Só lembrando, gente, que isso não impede que todas as faces dos dentes possam ser acometidas, tá? Então, por exemplo, um paciente que sofre de doença do refluxo gastroesofágico, ele vai ter apenas a palatina desgastada? Não. Normalmente isso vai ser mais evidenciado na palatina, tá? Mas região oclusal dos posteriores e até mesmo a vestibular a gente consegue ver um pouco. Tudo bem? Porque aquele líquido ele começa a ser misturado na saliva e, consequentemente, isso leva a um desgaste. Tá bom? Então, olha só. E os fatores extrínsecos, como eu já expliquei, são fatores externos. Então, quais são as fontes intrínsecas que podem gerar um processo erosivo? Tá? Então, nós temos quadros de bulimia e anorexia, né, que são transtornos alimentares muito comuns em adolescentes hoje em dia. Tá? Então, é aqueles pacientes que induzem o vômito, ok? Então, nesses casos da bulimia, né? E a anorexia, eles estão muito associados, né? A bulimia com a anorexia. Então, o que acontece? O paciente, ele tem aquele hábito de induzir o vômito, né? Constantemente, às vezes diariamente. Então, ele come bastante e aí, com aquela questão daquele transtorno psicológico de não querer engordar, ele induz o vômito. Então, o vômito constante, né? Diário, isso leva o quê? Ao ambiente, né, bucal, ele fica muito ácido, porque o suco gástrico que vem junto com o vômito, né, é extremamente ácido. Então, acho que todo mundo aqui consegue muito bem dimensionar isso, porque quando a gente vomita, a gente sente aquele gosto amargo, né, aquele gosto estranho na boca. Isso nada mais é do que o suco gástrico, né, que é extremamente amargo e é extremamente ácido, na verdade, também. Ok? Então, esses pacientes, eles geram desgastes nos dentes de maneira absurda, tá? E que a gente às vezes não consegue dimensionar. Pacientes que sofrem de refluxo gástrico voluntário, tá? Então, isso acontece muito, por exemplo, você comeu demais e aí você deita, a gente às vezes você sente como se fosse um vômito, né? Mas é pouquinho, aí você sente só aquele gostinho amargo na boca, né?
Às vezes um arroto, alguma coisa assim, um soluço que o paciente dá, ele sente aquele gosto amargo na boca, nada mais é do que um refluxo que aconteceu ali, e isso também gera um processo erosivo. Lembrando que para a doença poder ficar instalada ali e acometer os dentes, isso gerar realmente um quadro de erosão dental, isso tem que ser algo progressivo, ok? Então, você que comeu um almoço de domingo e que você sentiu esse refluxo gástrico voluntário, você não vai estar um período muito curto, né? Então, isso precisa ser contínuo, tá? E existem os pacientes que sofrem da doença do refluxo gastroesofágico. Então, o esfíncter ali na região entre esôfago e estômago, muitas vezes, ele está desregulado, ele tem algum problema, e o paciente a todo tempo ele sente o refluxo, ele sente, né, a comida voltando, o suco gástrico na boca, então ele vai sentir aquele gosto, né, amargo na boca, e isso gera um processo erosivo, ok? Então, relembrando a respeito da bulimia e anorexia, né, que nada mais são do que desordens alimentares, e a anorexia é a alimentação da ingestão de alimentos, e isso também gera um problema por si só, porque como o paciente ele não se alimenta, ele fica vários períodos de jejum, acontece naturalmente um processo ali de xerostomia, né? A boca do paciente vai ficando seca, desidratada, né? Porque ele às vezes não bebe água, não bebe líquidos, não come, a salivação ela fica baixa. E essa salivação baixa, ela também é prejudicial, ela não permite com que aconteça aquela remineralização que a gente tanto quer, né? E no caso de bulimia, é devido à ingestão excessiva de alimentos, seguida da provocação de vômitos, como eu já expliquei. Esse tipo de paciente, ele precisa de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né? Porque nós não vamos conseguir resolver esse problema no ambiente do consultório odontológico, porém, nós conseguimos identificar, tá? Então, nós como profissionais de saúde podemos identificar isso e podemos fazer um encaminhamento desses pacientes, o que é essencial e urgente e primordial, vamos dizer assim, tá? Então, o que eu estava explicando para vocês na hora que o áudio cortou, né? É que existem vários trabalhos na literatura falando a respeito da associação de erosão dental a transtornos alimentares. Então, eu trouxe apenas um exemplo para vocês de um grupo de estudos, tá, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eles fazem a associação da erosão dental com essas desordens alimentares, né, esses transtornos alimentares, como a gente é chamado. Então, esse trabalho ele é excelente, porque ele mostra para a gente, é uma revisão sistemática da literatura com meta-análise. Então, quando a gente vai buscar um trabalho científico para ler, as revisões sistemáticas com meta-análise, que é o caso desse trabalho, são os trabalhos com maior nível de evidência científica que a gente pode ter. Então, são esse tipo de pesquisa que muitas vezes guia a gente em tomadas de decisões clínicas, tá? Então, são trabalhos excelentes que a gente pode estar fazendo a leitura e é essencial. Então, esse trabalho traz para a gente, né, esse tipo de associação, em que é possível que a gente observe, né, nos elementos dentais dos pacientes fatores que levam a nós desconfiarmos de transtornos alimentares, principalmente porque a região palatina dos dentes muito mais acometida do que a face vestibular e a face oclusal, por exemplo, tá? Então, se você recebe no consultório odontológico pacientes, geralmente, mas não exclusivamente, geralmente são mais acometidas garotas, né, do sexo feminino, adolescentes, enfim, por volta aí dos 12 até aí os 20 anos de idade, isso é mais comum, é mais prevalente, ok? Isso não significa que eu não possa encontrar transtornos alimentares em homens e pessoas mais jovens ainda ou mais velhas, tá? É só a principal faixa etária. Então, é muito comum em adolescentes. Então, a gente identifica esses transtornos através do quê? Da faixa etária, né? E muitas vezes a pessoa é magra, né? Porque ela não engorda, né? Às vezes é muito magra por conta da anorexia, porque geralmente não come, ou quando come induz o vômito. E a gente vê a face palatina muito desgastada,
ok? Então, esses são sinais de alerta que nós precisamos ter para que a gente possa encaminhar esse paciente para um acompanhamento psicológico, tá? E muitas vezes vai estar associado a um tratamento médico e a um tratamento com um nutricionista também, né? Para poder recompor ali a dieta do paciente, porque ele também não pode simplesmente voltar a comer tudo. Às vezes o organismo não aceita, né? Às vezes o vômito, ele deixa de ser voluntário para ser involuntário. Então aquilo se torna tão comum que o organismo passa a rejeitar a alimentação. Ok? Então isso é todo um trabalho sério que precisa ser realizado. Então, uma vez que isso é identificado em pacientes, vamos nos alertar a respeito disso, para que a gente possa abrir os olhos, né, e encaminhar esses pacientes na medida do possível, tá? E a abordagem é muito importante. A gente não pode simplesmente chegar para o paciente e falar. Imagina uma adolescente ali de 15 anos, você fala assim, você induz vômito, você vomita com frequência, né? Então, a gente tem que ter um certo jogo de cintura para conversar com esses pacientes, né? Primeiramente com eles. Às vezes, esses pacientes eles possuem, além do próprio transtorno alimentar, uma série de outros problemas, né, em casa. Enfim, gente, é algo bem mais complexo que eu não vou me adentrar aqui nesse assunto, tá? Às vezes fica aí para outra oportunidade a gente conversar especificamente a respeito disso. Tudo bem? Mas, enfim. E a questão do refluxo gástrico voluntário, como eu expliquei para vocês, normalmente acontece em pacientes que são alcoólatras, né, ou que fazem o consumo excessivo de álcool. Então, paciente que está ali com aquela ressaca, né, vamos dizer assim, e aquele vômito é comum, tá? Agora, pacientes que são alcoólatras, muitas vezes isso é muito rotineiro, por isso que a erosão ela acaba sendo acometida, tá? Ou pacientes do sexo feminino que estão com vômitos constantes durante o período gestacional. Isso é muito comum também, né? As grávidas, elas sentirem os enjoos e chegarem a vomitar. Então, tem grávida que vomita diariamente, mais de uma vez por dia, por um período aí de 1 mês a 3 meses, né? Quando geralmente é o período onde mais acometem os enjoos. Tem casos que grávidas que ficam enjoadas durante toda a gestação. Enfim, então é muito importante também no cuidado, né, da gestante, nós podemos observar essas questões, né? Do cuidado e tudo mais, da higienização. Então, é muito importante orientar esse tipo de paciente que, após o vômito, é muito comum que a pessoa vomitou, fica com aquele gosto estranho na boca. Qual que é a primeira coisa que ela faz? Vai lá e escova os dentes para tentar tirar aquele gosto ruim da boca, né? Só que isso é péssimo, por quê? A superfície dos dentes está extremamente frágil por conta da acidez da boca, gerado pelo vômito. Então, vamos imaginar que é como se fosse uma parede que eu molhei e eu venho depois com uma lixa e começo a lixar essa parede molhada. Vamos fazer essa analogia, né? O desgaste ele é muito mais intenso. Então, quando o paciente vomitou, ele não pode em seguida ir lá escovar os dentes. Porque toda aquela camada superficial ali do esmalte, que está muito frágil, o paciente vai escovar e aquilo ali vai ser removido facilmente com a ação mecânica da escova. Então, isso não pode acontecer, ok? Então, a gente tem que orientar os pacientes, vomitou, bebe uma água, né, espera aí no mínimo uns 40 minutos, né, se realmente for necessário escovar os dentes, por conta do gosto, né, vamos dizer assim, espera pelo menos uns 40 minutos, de 30 a 40 minutos, tá? E essa dica que eu dou para vocês, gente, isso vale no nosso dia a dia, tá? Os pacientes, por exemplo, tomou café da manhã, almoçou, qualquer tipo de refeição. É muito comum a gente falar o quê? Escovar após as refeições, né? Isso, na verdade, é um problema, porque eu não posso escovar os dentes logo após as refeições. Justamente por isso. Toda alimentação que a gente consome, ela vai ter um caráter ácido, a saliva nossa vai ficar mais ácida, o ambiente bucal vai ficar mais ácido, e isso vai levar o quê? A um quadro, né, de erosão ácida, ok? Aí o paciente vai lá, escova, remove toda aquela camada superficial do esmalte que estava ali desmineralizando, porém, se eu deixasse do jeito que está,
A nossa saliva tem a capacidade de tamponamento, então o pH volta a se estabilizar e eu começo um processo de remineralização, porque a nossa saliva tem todos os minerais disponíveis, tá? E principalmente o flúor, né, da escovação e o flúor sistêmico, né? Ele vai ser essencial para esse processo de remineralização, tá? E aí o que acontece? Após esses 30 a 40 minutos, aí sim eu posso escovar. Porque eu vou estar fazendo o quê? Removendo aquele resto alimentar que ficou lá entre os dentes, na superfície dos dentes, que levaria a um quadro de cárie, de acúmulo de placa. Tudo bem? Mas é muito importante a gente dar esse intervalo. Então, terminou de almoçar, espera um pouco, tá? É aquele momento ali de conversar com os colegas, né, no trabalho, ou mesmo em casa, né? Espera ali de 30 a 40 minutos e aí faça a sua escovação após as refeições, mas é após esse período, ok? É muito importante a gente se atentar a isso. E os casos onde o paciente ele possui a doença do refluxo gastroesofágico, existem esses sintomas e essas complicações causadas pela passagem do conteúdo gástrico pelo esôfago. Então, o paciente sente aquela queimação, né, por toda a superfície do esôfago, devido a um relaxamento involuntário do esfíncter que separa esôfago e estômago. Então, é muito comum o paciente voltar um pouco da comida ali, do suco gástrico na boca, e o paciente sentir aquela acidez, aquele amargor na boca, né? E como isso é comum, o paciente acaba gerando um processo de erosão ácida nos dentes, tá? Então, esse paciente ele também precisa de acompanhamento médico, de tratamento médico. Tem muitos pacientes, gente, que sofrem da doença do refluxo gastroesofágico e não sabem. Acham que é normal, às vezes ele tem um arroto e volta a comida constantemente, né? Às vezes acha que isso é normal. E a gente identifica isso no consultório odontológico, o paciente com esse desgaste nas faces palatinas. O que nós temos que fazer? Encaminhar esse paciente para o tratamento médico, ok? Agora, falando a respeito dos fatores extrínsecos, ok? Os fatores extrínsecos associados à erosão, eles vão ser o quê? As bebidas ácidas ou carbonatadas, né? As bebidas carbonatadas são as bebidas com gás, né? Água com gás, refrigerantes, enfim. Alimentos ácidos, pastilhas cítricas, que tem muitos pacientes que têm hábito de estar chupando essas pastilhas, né? Alguns medicamentos têm um caráter muito ácido. O trabalho em indústria de agentes corrosivos, então o paciente ele precisa constantemente de EPIs, né, durante o trabalho. E a prática de esportes como a natação, por exemplo, também geram processos erosivos, tá? Porque o paciente que faz natação e aquilo ali é muito comum, tem, por exemplo, quem faz campeonato, já chegam a ser atletas, né? Eles treinam, às vezes, todos os dias da semana, durante muito tempo. E aquela água, né, rica em cloro, que na verdade, gente, é uma água extremamente alcalina, né? Ela não é ácida, né? Ela é alcalina, extremamente alcalina. É o contrário. Mas ela também causa essa erosão, tá? Porque não é no neutro. Quando eu tenho algo extremamente ácido ou extremamente alcalino, ambos são corrosivos, tá? Ambos degradam. A gente fala mais de acidez porque é mais comum, tá? Mas a substância, como no caso a água da piscina, né, que é extremamente alcalina, ela também vai gerar essa erosão, tudo bem? E isso, gente, vai depender do que? Esses fatores? Da frequência que o paciente faz o uso dessas substâncias ou da prática desses esportes, da intensidade, da maneira de gestão e da proximidade com a escovação. Então, isso é essencial, como eu já expliquei para vocês. Então, por exemplo, tem pacientes que bebem. Eu já recebi no consultório odontológico um paciente por volta de 30 a 35 anos. Eu não me lembro agora exatos a idade do paciente, mas era nessa faixa etária. E esse paciente, ele tinha desgaste em todos os dentes. Todos os dentes desse paciente eram desgastados. A gente conseguia ver a polpa do paciente na região cervical, de tão profundo que era o desgaste. E era por um processo erosivo.
E aí eu perguntei para o paciente, você tem costume de fazer ingestão de alimentação ácida? E ele falou assim, eu todos os dias, após o jantar, eu espremo um limão no copo, bebo o suco desse limão e ainda chupo o limão, né? Que sobrou ali o bagaço do limão, vamos dizer assim. E logo depois eu escovo os dentes, porque eu tenho medo de ter... Primeiro, ele explicou que o limão iria ajudar na digestão dele e que a escovação era para que não acumulasse alimento nos dentes dele. Gente, era um nível de desgaste absurdo. Eu assustei na hora. Esse paciente ele precisa para vocês terem noção, de coroa total em todos os dentes. Porque o desgaste era intenso, não dava para simplesmente restaurar. E aí o que aconteceu? Eu expliquei para o paciente, né? Eu falei assim, olha, realmente não vai acumular placa nenhuma nos seus dentes, porque daqui a um dia você nem dente vai ter, né? Porque o desgaste tá absurdo. Então a gente tem que explicar, né, para o paciente. Falou assim, olha, o limão ele não vai te ajudar, tá, na digestão. O seu suco gástrico ele já é extremamente ácido, ele por si só já faz o trabalho, tá? Não precisa fazer o consumo desse limão por conta disso. E não podemos escovar os dentes logo após as refeições, ainda mais depois de chupar um limão. Pensa só. Então, gente, a proximidade com a escovação é muito importante que o paciente ele dê esse intervalo, ok? Então, vai beber esse tipo de substância, esse tipo de alimento, né, com caráter muito ácido, espera um tempo, às vezes 1 hora para você poder escovar os dentes, tá? É muito importante, tá? A Flávia perguntou a respeito da mordida torta, né, da má oclusão, também pode causar erosão? Não, Flávia, a erosão ela é devido basicamente por questões de substâncias ácidas, tá? Seja da alimentação, seja de um refluxo do suco gástrico. Então, erosão vai ser basicamente por questões desse tipo de fator, tá? De substância ácida. A questão da má oclusão vai estar envolvida ali com outra lesão cervical que a gente já vai conversar agora. Tudo bem? Então, olha só esse exemplo para dar para vocês a respeito de algumas bebidas ácidas. Olha só o pH desse tipo de bebida, da Coca-Cola, por exemplo. Ele tem um pH de 2,36. É extremamente ácido, né? Gatorade, Guaraná, é tudo muito próximo, né? O iogurte, por exemplo, 3,99. Café, gente, o café nosso diário, né, que é tão comum a gente beber café é extremamente ácido. Ele varia de 2,4 para 3,3. Chá preto é extremamente ácido. A cerveja, suco de uva, vinho, enfim, são alimentos, bebidas muito ácidas. Então, a acidez ela é muito comum no nosso dia a dia. Olha só esses alimentos, essas frutas, por exemplo. Todas essas frutas listadas aqui, elas têm um pH mais baixo do que o pH crítico do esmalte. Ou seja, se eu tenho uma substância que eu faço uso, que ela é abaixo de 5,5, o meu esmalte ele não suporta, ele começa a desmineralizar. Olha só esses exemplos, se vocês conseguem, né, enxergar bem aí todos esses pHs aí dessas frutas. Então, por exemplo, vamos ver aqui, olha só o limão é extremamente ácido, 1,8 é o pH do limão, é muito ácido, tá? Lembrando que a escala vai do 1 ao 14, tá? E o 7 é o neutro, que normalmente a nossa saliva, ela tá aí por volta dos 7, 7,5, tá? O limão tem 1,8 de acidez, ele é muito ácido. Ok? Laranja da mesma forma, maçã muito ácido, maionese, vinagre, enfim, tomate, né? Que nós comemos aí, muito comum também, 3,7. Então vocês conseguem identificar que todos esses alimentos e as bebidas que eu mostrei possuem um pH mais baixo do que o pH crítico do esmalte. Agora imagina a dentina exposta a esse tipo de alimento, a esse tipo de bebida. A dentina degrada muito mais fácil, porque o pH crítico dela é 6,5, né? Enfim,
vamos nos alertar a respeito disso. E existe a questão dos medicamentos também. Tem pacientes que fazem uso constante de pastilhas de vitamina C, aspirina, por exemplo. São medicamentos que são extremamente ácidos. E as pastilhas de vitamina C é muito comum o paciente ficar chupando aquela pastilha, né? Aquilo gera um ambiente ácido. E se isso é constante, ou seja, todos os dias o paciente faz uso, eu vou estar instalando ali naquele paciente um quadro de erosão constante. Tudo bem? Da mesma forma, o consumo de drogas, como êxtase, cocaína, na verdade, esqueci agora aquela droga extremamente comum, o crack, né? Que os pacientes fazem uso. Gente, aquilo ali destrói os dentes de uma maneira absurda, tá? Porque eles são extremamente ácidos também, ok? Corroem toda a superfície do dente. Enfim. E aí, como eu já expliquei para vocês, a questão da saliva, ela tem essa função de tamponamento, né? O que é isso? Ela consegue reestabilizar o pH do ambiente oral. Então, ela faz o intercâmbio de cálcio e fosfato e aquilo ali gera o quê? Aquele equilíbrio do pH. Então, comi, bebi uma coca, bebi um refrigerante, um café, meu ambiente bucal ficou mais ácido. E aí, o que minha saliva faz? Ela leva um tempo, né? De 30 a 40 minutos, então ela vai gerar esse tamponamento. Tudo bem? A Adila, ela pergunta aqui que algum paciente relatou escovar os dentes com bicarbonato. Pode gerar erosão? Na verdade, Adila, ele não gera erosão, ele vai gerar uma abrasão. Tá? A gente vai entender a respeito da abrasão agora. O que acontece? É muito comum esse tipo de relato, né? O paciente fala assim, eu escovo meus dentes com bicarbonato, além da pasta dental. O que o bicarbonato ele vai estar agindo ali? Como uma substância abrasiva, né? Como se fosse uma areia. Então, eu vou escovar meus dentes com aquilo ali, aquilo gera um desgaste do dente, né? Por um desgaste mecânico. Eu estou arranhando os dentes ali todos os dias, ok? Então, gente, não é indicado para os pacientes utilizarem bicarbonato. O bicarbonato ele já está na pasta dental, ele já está lá no creme dental. Eu não preciso colocar mais ainda, né? Façam, depois observem no consultório odontológico de vocês, peguem um pouco da pasta profilática, sabe a nossa famosa pasta profilática que a gente tem no consultório? Escovem os dentes um dia com aquela pasta profilática, para vocês sentirem o quanto é estranho, o quanto que aquilo ali arranha o dente, porque a pasta profilática ela é muito mais abrasiva do que o creme dental, porque a pasta profilática nós fazemos profilaxias ocasionais no paciente que está lá no consultório odontológico, ok? Agora imagina você usar isso todos os dias, isso gera um desgaste absurdo, tá, Adila? Mas não é uma erosão, vai ser uma abrasão. Tudo bem? Vamos entender a respeito da abrasão daqui a pouquinho. Então, quais são as características clínicas da erosão? Como é que eu consigo identificar que o paciente ele tem erosão? Né? Porque às vezes ele não vai me falar nada. Né? Existe a diminuição do brilho do esmalte. Então, o esmalte ele vai ter aquele aspecto opaco, tá? Por toda a superfície do esmalte. Não é um ponto específico. A ausência de placa, porque toda aquela substância ácida, né, ela meio que limpa os dentes, né? Ela remove tudo que estava ali superficialmente. Existe um polimento da superfície dos dentes, então você vai ver que ele vai ter a diminuição do brilho e vai estar liso, tá? Justamente por isso, porque acontece esse polimento da superfície, porque normalmente ele vai estar associado ali com escovação, ok? E um aspecto de dentes mais amarelados devido à exposição de dentina, tá? A maior exposição de dentina leva a um dente mais amarelado, ok? Nesses casos. Então, essas características clínicas já nos mostram, né, que o paciente ele sofre ali de erosão, tudo bem? As restaurações de amálgama, tem pacientes que têm restaurações de amálgama, é muito engraçado, assim, não é engraçado, né? Porque na verdade não é engraçado, mas assim, é curioso de se observar
quando o paciente ele sofre de erosão e ele tem restaurações de amálgama, o que que a gente consegue ver? As restaurações de amálgama, elas vão se encontrar polidas e parecem que elas estão soltando da superfície do dente. Um aspecto ali que elas estão elevadas, a gente fala como se fossem ilhas elevadas de amálgama, né? Na verdade, o que que acontece? O amálgama ele não desgasta da mesma forma que o esmalte e a dentina, né? Porque o metal ali ele vai ficar ali por muito tempo. Só que o dente ao redor ele está desgastando. Então a gente tem aquele aspecto de que o amálgama é como se ele estivesse soltando ali do dente, ok? E muitas vezes ele pode soltar, né? Quando é uma restauração relativamente rasa de amálgama, né? Ele acaba perdendo o suporte, a retenção, e ele acaba soltando mesmo. Tudo bem? Então, como a gente consegue observar nessas imagens que são do professor Rodrigo Fonseca, tá? Professor nosso aqui da Faculdade de Odontologia da UFG. Então, olha só. Quais são as sequelas para esse tipo de paciente, né? Erupção compensatória dos dentes erodidos. Então, o que que acontece? O paciente ele começa a perder dimensão vertical, né, por conta do desgaste ali natural dos dentes. Então, os dentes começam a erupcionar mais para poder compensar, né, essa oclusão. A alteração da dimensão vertical de oclusão desses pacientes pode gerar dor muscular provocada pela essa instabilidade oclusal e disfunção da articulação temporomandibular. Gente, essas são sequelas muito mais, vamos dizer assim, a longo prazo, ok? Porque para o paciente chegar a ter uma alteração da dimensão vertical de oclusão, isso foi um processo de erosão de muitos e muitos anos sem tratamento, tá? Como, deixa eu só voltar a imagem, como um caso desse caso específico. Então, olhem como está a oclusal desses dentes, extremamente desgastado, né? Então, esse paciente, ele possui perda de dimensão vertical. E aí, consequentemente, gera todos os outros problemas oclusais. Tudo bem? Só que a gente consegue identificar facilmente um quadro de erosão muito antes disso tudo. Porém, tem pacientes que não vão fazer o acompanhamento, enfim, né? Que não vão se incomodar, que às vezes não vão perceber e acabam chegando a esse nível. Ok? Então, como que acontece a prevenção e acompanhamento? Nós precisamos informar e instruir esses pacientes sobre a causa da erosão. Então, explicá-los que isso é de uma origem de alimentação ou por quadros de doenças associadas, né? Aconselhar sobre os produtos e as técnicas de higiene oral. Então, sempre a gente espaçar mais as escovações, ok? E monitorar o progresso dessas lesões, para ver se essas lesões elas estão mais estáveis, se elas estão progredindo ou não. Elas não vão regredir, tá, gente? Elas não vão voltar a ser o que era antes. É irreversível o processo. Uma vez que o paciente perdeu a estrutura dental, ela não volta, tá? Mas, e o paciente, o que ele vai poder fazer? Usar um creme dental de baixa abrasividade, por isso que jamais ele pode usar um bicarbonato associado, porque vai aumentar a abrasividade. E tem que conter flúor, porque o flúor é responsável pelo processo de remineralização. Tudo bem? Escovação dental, uma escova dental de baixo poder de abrasão, então escovas dentais extremamente macias, e isso a gente deve instruir para todo tipo de paciente. Tá, gente? Hoje em dia não se usa mais escova dura, média, é sempre macia, extra macia, tá? E não realizar a escovação imediatamente após uma agressão ácida, uma alimentação. Mascar chiclete sem açúcar após a agressão ácida. Por quê? Nessa dica, isso aqui é mais para aqueles pacientes que estão com o quadro, né, de erosão muito mais instalado, aquele quadro muito mais grave. Quando o paciente ele masca o chiclete sem açúcar, né, após a agressão ácida, então, por exemplo, uma alimentação muito ácida e tudo mais, ele masca o chiclete sem açúcar, o mascar do chiclete gera maior salivação, né, induz uma salivação. E aquela maior quantidade de saliva na boca, consequentemente, vai fazer o quê? O tamponamento da saliva, como eu já expliquei para vocês, vai acontecer de uma maneira um pouco mais rápida. Tá? Então, esses pacientes seria interessante fazer esse uso quando for possível. Tá? É só uma dica aí para que a gente possa tentar ajudar em certos casos. Tá? Agora, gente,
Espero ter ficado tudo entendido a respeito de erosão. Se tiverem mais dúvidas, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Vamos falar agora a respeito de abrasão, tá? A abrasão é a perda do tecido dental duro por um processo mecânico, ok? Então, geralmente acontece por uma constante fricção com um corpo estranho. Por exemplo, a escova dental, o fio dental. Olha só essa imagem. Nessa imagem, a gente tem um caso de abrasão por uso de fio dental, o uso errado do fio dental. Então, o paciente ele coloca o fio dental entre os dentes e ele faz aquele movimento, né, de vai e vem. Isso gera um desgaste absurdo, tá, da superfície dental, porque o nosso fio dental ele é abrasivo, de certa forma, tá, para poder ajudar a remover o excesso de alimento entre os dentes. Agora, aquele paciente que fica passando o fio dental com muita força, na verdade, isso já é uma forma errada de passar o fio dental, né? O paciente ele tem que colocar o fio dental, ele tem que puxar o fio dental, e o fio dental vai percorrer toda a superfície do dente, a região interproximal, e remover o resto de alimento. Tá? A gente não pode ficar passando o fio dental, vai e vem, ok? Eu ponho o fio dental e puxo o fio dental. Da mesma forma como eu não posso colocar e tirar, coloca e tira, tá? Pacientes que, por exemplo, têm restaurações classes 2, né? Restaurações na região interproximal, eu vi vários pacientes que colocou o fio dental e tá puxando ali no ponto de contato. Às vezes a restauração não aguenta, ela vai junto. Ok? Às vezes isso acontece quando eu não tenho uma retenção tão adequada ou quando a restauração está mais antiga, enfim, N motivos. Mas só para lembrar vocês que a abrasão ela não acontece apenas pela escova, o fio dental também pode causar um processo abrasivo, tá? Então, a etiologia da abrasão ela se dá através de hábitos nocivos como uso frequente de substâncias abrasivas, como esse exemplo que a Adna nos deu, do paciente que relata fazer o uso de bicarbonato, tá? Então ele não vai ter erosão, né? Ele vai ter uma abrasão, o dente ele vai se desgastando mecanicamente, vai arranhando o dente, ok? O excesso na escovação, então geralmente o paciente ele coloca muita força na escovação e eu sempre peço para que vocês sugiram para que o paciente ele leve a escova para o consultório, para que ele possa escovar os dentes com você. Ele falou assim, fulano, né, para o seu paciente, escova aqui os dentes para que a gente veja como é que está a sua escovação e tudo mais. Às vezes ele vai melhorar a escovação, né, só porque está ali na sua frente. Mas uma dica que eu dou para vocês, observar como que o paciente pega na escova. Isso já indica para a gente muita coisa. Então o paciente ele pegou, tá, na escova dessa forma, isso já é um péssimo sinal, porque o paciente que pega na escova com essa pegada palmar, que a gente chama, que quase todo mundo pega a escova assim, e ele vai escovar os dentes dessa maneira, ele exerce uma força durante a escovação que ele não tem dimensão, ok? Então, a forma correta do paciente pegar na escova é com a pegada digital, então ele vai pegar com a ponta dos dedos. Ok? Dessa forma ou dessa forma, ele vai pegar a escova, só com dois ou três dedos, e vai escovar. Não tem como ele colocar muita força com a ponta do dedo. Ok? Então, esse é o primeiro hábito que o paciente tem que trocar. A pegada na escova. Né? Então, o paciente ele precisa lembrar desses fatores. Então, a forma como ele pega na escova dental já induz ele a uma escovação com uma força inapropriada. Tudo bem? Então, assim, sempre expliquem isso para o paciente. Só que isso, gente, é uma mudança de hábito que não é fácil, né? Não é fácil de forma nenhuma, eu entendo. Né? Muitas vezes eu tenho que me policiar da forma como eu escovo meus dentes. Mas o que a gente fala? Cola um papel no espelho do banheiro, né, para você lembrar de como pegar na escova, para que isso possa ser instalado realmente como um hábito. Trocar o hábito errado por um hábito positivo, tudo bem? Então, o uso inapropriado do fio dental, como eu já expliquei para vocês, então a forma correta de passar fio dental. Então o paciente não pode ficar colocando o fio dental e puxando, ok? Então eu coloco o fio entre os dentes e puxo um lado do fio, ok? É assim que é a forma mais correta da gente estar passando o fio dental. Tudo bem? Palito, acho que a gente não precisa nem conversar, não é, gente?
Não existe, não deveria existir associação de palito com dente. Palito dental não existe, tá? Então tem muita gente que tem costume, tem hábito de palitar os dentes. Isso é péssimo, porque o palito ele foi feito para pegar petiscos somente. Mas tem muita gente que palita os dentes. E aí o que eu posso causar? Agressões no tecido gengival. Eu posso gerar uma alavanca na região ali com o palito. É lógico que o palito ele vai quebrar, né? Mas imagine isso todos os dias. Todos os dias eu colocando o palito entre os dentes. A agressão gengival, gente, ela é muito grave e às vezes o paciente nem se incomoda, tá? Então, assim, palito jamais, tudo bem? Tem que ser abolido, né, dos hábitos do nosso. Então, não pode nem vender mais com esse nome, palito dental. Tem que ser palito para petisco e pronto. Quais são outros hábitos danosos, né? Mascar tabaco, segurar os dentes com objetos duros, como canetas, cachimbo, roer as unhas, tudo isso gera quadros de abrasão, tudo bem? E grampos de próteses faciais removíveis. Gente, isso acontece um processo abrasivo que muitas vezes a gente não se atém a respeito disso. Recentemente, não foi tão recente assim, eu recebi pelas consultorias uma pergunta, né, de um dos nossos colegas pelo Telesaúde a respeito de uma paciente que ela tinha uma sensibilidade, na verdade ele relatou como se ela sentisse cócegas, né, de utilizar a PPR, né, a prótese parcial removível. Na verdade, o que acontece? O grampo da prótese, se ele não está muito bem adaptado, e ela fica ali passando ali no dente, então imagine que vai estar o dente, né? E aquele grampo de maneira instável, ele fica ali o dia inteiro do paciente raspando, né, a superfície do dente. Isso gera um quadro de sensibilidade do paciente, ok? E um caso de abrasão. Então é muito comum às vezes isso acontecer e a gente precisa também ficar de olho nesses detalhes. Tudo bem? Das próteses parciais removíveis. Então, a escova é o principal vilão nos casos da abrasão, tá? Porque ela é o principal fator causal. Lógico, como a gente viu que existem vários outros, mas a escova é o principal. Então, lembrem-se sempre de explicar para os pacientes utilizarem escovas macias, né? A pegada na escova, como na imagem, ela está errada, não é assim, ok? É com a ponta dos dedos. Colocar uma pequena quantidade de creme dental na escova, não precisa encher a escova com creme dental, tudo bem? Então, tentar mudar esses hábitos, né? Então, a abrasão ela vai ser provocada pela escovação e ela vai estar relacionada com algumas variáveis. Então, o método que você escova, a força e a frequência da escovação, a dureza dos filamentos da escova. Então, tem gente que ainda faz uso de escovas duras, né? Não pode. A forma das terminações dos filamentos, até isso influencia, ok? E a abrasividade, pH e quantidade de dentifrício utilizado. Isso também vai influenciar, ok? Então, eu não posso ficar utilizando um creme dental extremamente abrasivo ou colocar bicarbonato associado, carvão, né? Ficou a moda aí do carvão por conta de clareia os dentes. Pelo amor de Deus, não clareia os dentes, né? O carvão, ele causa uma abrasividade, ele desgasta, ele gera uma abrasão, né? Gera um problema, ok? Então, todas essas variáveis associadas vão gerar um quadro de desgaste dental devido ao uso da escova, ok? Então, olha essa imagem, por que é comum acontecer na região cervical? Por aquilo que eu expliquei para vocês lá no começo da aula, que a região cervical, o esmalte na região cervical é extremamente fino, ok? Então, ele acaba desgastando mesmo, tá? Mais fácil, né? Então, como que a gente consegue ver quais são as características clínicas da abrasão? As lesões em forma de U, em vários dentes, né? Então, todo o desgaste ali ao redor da região cervical, apresentam geralmente um contorno regular, a superfície vai estar lisa e polida, pode apresentar arranhões, né? Esse aspecto de arranhão, porque é justamente ali o desgaste diário com a escova, tá? E geralmente vão ser livres de placa bacteriana, porque o paciente escova demais, né? E aí não vai acumular placa, da mesma forma como é o caso da erosão. Tudo bem?
Então, gente, esses casos, a gente pode ver alguns casos aí, associados ao fio dental, tá? Ou aos casos mesmo da escova, onde a gente começa a ter esse desgaste. Então, nessa imagem mais do canto inferior, a gente consegue ver o esmalte desgastado e já chegando em dentinho. Então, a gente consegue ver a diferença entre os dois, ok? Então, agora vamos falar sobre a abfração, que é a nossa terceira e última lesão cervical. Se ficou alguma dúvida a respeito da abrasão, podem fazer as perguntas. Tudo bem, gente? Fiquem à vontade. Então, do que se trata agora a abfração? A abfração, ela é a perda de tecido dental devido a microfraturas no esmalte que vão ser desencadeadas por tensões, né, na superfície do dente. Tensões de tração e compressão provenientes de forças excêntricas, né, como eu chamo. Um desajuste oclusal, ele gera a abfração, ok? Então, a nossa colega perguntou no início da aula se a mordida torta, né, se a má oclusão, ela geraria um problema desse. Ela gera, no caso, uma abfração. Tudo bem? Ela pode gerar uma abfração, ok? Então, o que acontece, gente? Existe uma teoria para nos explicar como que acontece a abfração. A abfração é aquele desgaste cervical, e ele é exclusivamente da região cervical, nesses casos. É muito comum em premolares, extremamente comum em premolares, tá? São forças, o paciente ele exerce a sua mastigação e as forças oclusais, elas são aplicadas de maneira excêntrica, né? Fora do longo eixo do dente. Isso gera na superfície do dente uma flexão do dente, né? É uma microflexão, a gente não consegue, né, observar isso. E aí o que acontece? Na região cervical existe essa espessura mais fina de esmalte, começa a acontecer microfraturas, ok? E gera as lesões de abfração. De um lado o dente ele é comprimido e de outro lado o dente é tracionado. Então, normalmente, a região onde ela é tracionada, o dente ele não suporta o tracionamento, tá? Então, começa a acontecer essas trincas. E essas trincas, elas começam a ser desgastadas, vão desgastando e vão gerando para nós aquela lesão em forma de cunha, né, que é característica da abfração, ok? Então, isso é devido a um desajuste oclusal do paciente. Então, qual é o diagnóstico? O elemento diagnóstico mais importante da identificação das lesões cervicais é a presença de interferências oclusais em lateralidade e protrusão. Isso é muito comum. Então, a gente vai fazer o ajuste oclusal do paciente e a gente vai ver que o paciente tem interferências oclusais, tá? Então, pode gerar esses casos de abfração. Então, quais são as características clínicas? É muito comum, é nítido. Você olha para a abfração, você sabe que é uma abfração. Tá? A lesão é em forma de cunha afiada, então o dente parece que ele foi partido ao meio e toda a região abaixo dessa linha está toda desgastada, como na imagem que a gente pode ver. Apresenta a margem muito bem definida, então a gente consegue definir bem os limites do desgaste. A localização ela é subgengival de toda a lesão ou parte dela, tá? E existe a presença isolada da lesão em um único dente ou em alguns conjuntos de dentes. Então, diferentemente da abrasão ou da erosão, em que nós vamos ter vários dentes acometidos, ok? A abfração não, eu posso ter um único dente acometido por ela, ou os dois premolares de um lado, ambos premolares, lado direito e esquerdo. Então, isso é muito comum, tá? Às vezes molares, a gente pode observar isso também em molares, alguns caninos, enfim. Isso aí depende da situação. Mas os dentes mais acometidos são os premolares. Mas por que os premolares são tão acometidos por isso? Porque, gente, a região do colo, né, cervical dos premolares, ela é muito estreita. E aí são dentes muito mais frágeis para o acometimento de lesões cervicais. Tá? Além do mais, são regiões de desajuste oclusal, né, mais comum no caso da lateralidade, da protrusão, principalmente da lateralidade, são dentes que sofrem mais por isso, né? Então gera esse tipo de desgaste. Tudo bem?
Então, agora a gente fazendo um apanhado geral a respeito das diferentes características, né? Então, nós temos erosão como, qual que é a origem dela? A respeito de agentes químicos, ok? A abrasão, agentes mecânicos e a abfração, traumas oclusais, tá? Quais são os aspectos clínicos da erosão? Geralmente ela é rasa, ampla, aspecto arredondado, sem bordas definidas, em vários dentes, ok? Para a abrasão, ela também vai ser rasa, superfície lisa e polida, contorno regular, imagens agudas, porque realmente acontece aquele processo de desgaste, ok? Já a abfração, ela não é rasa, ela é profunda. Ela tem a presença de forma de cunha, a margem ela é muito bem definida e ocasionalmente ela vai ser subgengival. Tudo bem? Então, nessas 3 imagens a gente consegue ver os 3 diferentes tipos de lesões cervicais não cariosas, tá? Lembrando, gente, que esse tipo de acometimento do órgão dentário, ele é de caráter multifatorial. Então, eu posso ter no mesmo paciente os 3 tipos de lesões acontecendo ao mesmo tempo. É muito comum nos casos de erosão, a gente ter uma abrasão associada, porque a abrasão ela vai aumentar o processo da erosão, né? Então, imagina o paciente, ele faz o uso da substância ácida, começa aquele processo de desmineralização, aí ele vem com a escova e escova aquilo com muita força. Então, eu levo a um processo de desgaste, tá? Então, isso é multifatorial, existem vários fatores associados, elas podem acontecer em conjunto, tá? Então, às vezes nem sempre é fácil da gente conseguir tratar. Então, lembrando disso, esse tipo de lesões, elas podem se combinar, ok? 2 delas ou as 3 delas juntas no mesmo paciente, um desgaste mecânico, uma degradação química e tensões oclusais desajustadas. Tudo isso pode gerar, então, um problema grave, né, de acometimento em todos os dentes. Tudo bem? Então, é importante a gente poder observar isso de uma maneira mais cautelosa, né? Principalmente pacientes aí de meia idade, né? Pacientes adultos, meia idade, é muito comum a gente ver casos comuns, né, da associação dos 3, né? De abfração, abrasão, erosão. Tudo bem? Então, lembrando que a perda de esmalte ou cemento, devido a essas lesões cervicais, isso vai gerar no paciente, o paciente ele vai chegar para a gente. Ele não vai chegar para a gente falando, olha, eu tenho uma lesão cervical não cariosa, né? Eu observei que eu estou com desgaste no dente. Ele não vai ter essa queixa. É muito raro um paciente trazer essa queixa para nós. Mas esse conjunto de dentina expostas, patologias associadas, hábitos deletérios do paciente, casos de retração gengival, isso tudo gerando essas lesões, o paciente ele relata o quê? Sensibilidade. Então, a principal queixa que o paciente vai ter vai ser a sensibilidade. Então, ele vai chegar para nós com a queixa de dor, né? Eu tomo algo gelado e dói, ou se eu sorrio assim e vem um vento, dói também. Então, gente, essa é a principal queixa. Então, pacientes que chegam com a queixa de sensibilidade, a gente precisa fazer uma anamnese criteriosa, a gente precisa investigar bem, examinar os dentes do paciente, os hábitos do paciente, para que a gente consiga identificar. Lembrando que em muitos casos, principalmente o caso da abfração e da abrasão por escovação, muitas vezes ela se inicia subgengivalmente, a gente não consegue identificar se eu não sondar o paciente. Então, utilização das sondas adequadas é muito importante para que a gente observe toda a região do colo do dente, a região cervical, para tentar identificar esse tipo de lesão. Tudo bem? Então, qual que é o tratamento dessas lesões? Como que eu posso tratar uma vez que eu identifiquei? O primeiro ponto é a gente promover alívio dos sintomas, porque o paciente ele vai chegar com um quadro de sensibilidade, um quadro de dor, né? E então, eu preciso aliviar o sintoma dele e controlar a evolução do processo, identificando o fator etiológico. Então, por isso que é muito importante eu saber que tipo de lesão cervical o que está causando essa lesão, para que eu possa interromper esse fator causal, ok? E aí eu vou encaminhar esse paciente a outros profissionais
quando for possível diagnosticar outras patologias associadas, né, como são os casos de doenças gastroesofágicas, gestantes, né, que às vezes têm muitos enjoos, vômitos constantes, pacientes com desordens alimentares, transtornos alimentares, como bulimia e anorexia, pacientes alcoólatras, né, usuários de droga. Então, a gente precisa ter esse critério aí, esse cuidado. Tudo bem? E, por fim, fazer um planejamento restaurador para restabelecer estética, função e equilíbrio oclusal quando for necessário, né? Quando geralmente na maioria das vezes. Tudo bem? Então, eu trouxe para vocês um caso clínico, tá? Para a gente finalizar. Então, só lembrando que o principal ponto é fazer o quê? A eliminação do fator etiológico. Então, no caso da erosão, o paciente interromper aquele hábito de consumo exacerbado de alimentação ácida ou em fazer um encaminhamento para o médico para o tratamento de alguma doença associada, tudo bem? No caso da abrasão, a remoção do hábito deletério, né? No caso do paciente que rói a unha, pacientes que roem unha ou pacientes que ficam mordendo tampa de caneta, enfim, cachimbo, que às vezes é comum, às vezes a gente ainda vê. A gente vai ver esse processo abrasivo na região incisal ou oclusal. Tudo bem? Desse desgaste. Então, eu preciso fazer a remoção do hábito deletério e, no caso da abfração, fazer o restabelecimento oclusal, porque esse paciente ele vai estar com esse desajuste oclusal. Não adianta eu simplesmente ir lá e restaurar, porque esse problema vai voltar se o paciente continuar com esse desajuste oclusal. Tudo bem? Então, o tratamento restaurador, ele vai ser, primeiro, para combater a hipersensibilidade dentinária, né, que acomete esses dentes, o fortalecimento da estrutura remanescente, melhorar a estética, nos casos onde a lesão está muito extensa, a manutenção da higiene oral e diminuir a concentração das tensões nessa região. Tudo bem? Então, nesse caso, é um caso ali de abrasão, na verdade, tá? Associada à abfração. Então, a gente tem ali uma abfração que é alimentada por uma abrasão. Tudo bem? O desgaste, ele avança, o desgaste promovido pela abfração, ele avança se eu tiver uma abfração associada. Ok? Então, no caso desse paciente, como a gente pode ver, tem um extenso desgaste. Nós temos retração gengival, né, uma recessão gengival aí que está associada à lesão cervical não cariosa, tá? Então não adianta eu vir aqui com um enxerto de tecido conjuntivo ou tentar fazer uma cirurgia, né, para recompor essa gengiva. Isso não vai adiantar, isso vai cair, tá? Não adianta fazer essa cirurgia. Então primeiro eu tenho que tratar mesmo essa exposição. Então, a gente optou para a utilização do cimento de ionômero de vidro como proteção do complexo dentino pulpar. É muito comum, gente, os pacientes relatarem sensibilidade se você simplesmente for lá e restaurar com uma resina composta. O paciente ele pode sentir sensibilidade, então é importante fazer essa dessensibilização antes, tá? Utilização de dessensibilizantes, quando for o caso. E nesse caso, nós utilizamos o cimento de ionômero de vidro para recobrir o dente. E depois a resina composta, tá? Então foi feito a restauração final com resina composta nos dentes acometidos e acabamento e polimento final. Então aí esse paciente ele foi recoberta essa exposição e o paciente pôde então diminuir o principal sintoma, que era a sensibilidade que ele tinha associada. Só que aí esse paciente também precisou de o quê? De um ajuste oclusal para que o problema da abfração ele não evoluísse, porque se eu simplesmente vou lá e restauro, eu até diminuo um pouco a concentração de tensões naquela região, mas depois de um tempo isso vai voltar. Então não adianta, ok? Então o equilíbrio oclusal é essencial. Pessoal, nossa aula fica por aqui. Eu queria agradecer a presença aí de todos vocês. Nós tivemos uma quantidade grande de participantes nessa aula, né? Fico aqui aberto a perguntas, se alguém tem alguma pergunta a ser feita. Deixo aqui para vocês o meu e-mail de contato, meu e-mail pessoal. Podem mandar sugestões de aula, perguntas. Se bem que para as perguntas nós temos o canal direto de comunicação, que é as nossas consultorias do Telesaúde. Tudo bem? No mais, eu agradeço demais vocês
e fico aqui aberto então a perguntas, sugestões, o que vocês precisarem, tudo bem? Aguardar aí alguns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta, nós respondemos aqui prontamente. Espero que vocês tenham gostado, né, da aula, tenha sido um pouco esclarecedora. Às vezes, esse assunto, gente, ele é complexo, né? Existem vários fatores associados. A gente pode passar uma tarde inteira aqui conversando sobre casos clínicos, sobre essas situações clínicas. Eu tive a intenção mesmo de tentar relembrar a gente, né, um pouquinho a respeito dos fatores que levam a identificação desse tipo de lesão, que é tão comum na prática nossa clínica. Então, espero ter contribuído um pouquinho com vocês aí na rotina diária, né, no consultório, tá? E eu deixo aqui como sugestão para vocês a leitura de um livro, o livro do Paulo Vinícius Soares, do professor Paulo Vinícius Soares, da Universidade Federal de Uberlândia. Ele tem um grupo de estudos, né, em hipersensibilidade dentinária e lesões cervicais não cariosas. E o livro dele é fantástico a respeito desse assunto, tá? Então, eu faço a recomendação de vocês de leitura, se puderem, né, ver esse livro, é excelente. Tudo bem? Tivemos uma pergunta aqui, então vamos responder a pergunta da Gláucia. Ela pediu para a gente poder relembrar um pouquinho a respeito da associação do fio dental com uma abrasão, né? Então, o que acontece, Gláucia? O fio dental, ele também tem uma abrasividade natural. Se você pegar o fio dental e passar ele na mão, você vai sentir um pouco da abrasão dele. Existem pacientes que vão fazer o uso do fio dental e eles passam o fio dental nos dentes e fazem esse movimento de vai e vem, ok? Abraça o dente com fio dental e fica fazendo esse movimento de vai e vem. Isso gera um desgaste, tá? Isso não é da noite para o dia, né? Isso são vários e vários usos constantes, como a gente já explicou, que são doenças aí de caráter progressivo, né? Crônico. Então, o paciente faz uso diário do fio dental errado, de maneira errada. Então, eu passar o fio dental e ficar fazendo esse movimento aqui, eu vou gerar um desgaste. Na verdade, qualquer tipo de linha, né? Se pegar uma linha de costura e fazer isso, isso vai gerar esse desgaste nos dentes. O paciente pode vir a perder o dente por isso. Então, é muito importante que o paciente faça o uso do fio dental, isso aí é inadmissível não usar, né? Tem que usar assim, né? Com a nossa orientação e tudo mais. Mas qual que é a forma correta? Eu colocar o fio dental, né? E eu puxo o fio dental inteiro, então ele vai percorrendo todo o espaço interproximal e vai removendo. Eu posso até colocar e fazer esse movimento, né, de vai e vem, de maneira leve, né, mas tem paciente que tem o hábito de passar assim rapidamente e aquilo ali causa um desgaste constante, ok? Da mesma forma que não é interessante passar o fio dental e puxar. Já viram? O paciente coloca o fio dental e puxa, põe no outro dente, puxa, põe na região proximal e puxa. Então, quando eu tenho uma restauração interproximal ali, eu posso vir a fraturar a minha restauração por essa força constante, tá? Então, a maneira correta é a gente colocar o fio dental, passa um vai e vem de leve para tentar limpar, puxa o fio inteiro até ele sair completamente, porque ele vai trazendo todo o resto de alimento que está na região interproximal. Tudo bem, Gláucia? Entendido? Mais alguma pergunta, pessoal? Ainda temos aí muita gente online. A Gláucia, tudo ok? Mais alguma pergunta? Então, gente, o fio dental, ele é um hábito, né, que muita gente ainda não tem, né? Então, precisa... Eu sei que não é fácil, né? Eu falo por mim mesmo. A gente tem que escovar os dentes, passar o fio dental, né? Isso tem que ser instalado como um hábito diário. Então, não tem jeito. E o problema, a questão do fio dental, do uso do fio dental, é devido à limpeza da região interproximal, né? A escova nossa, ela não consegue limpar a região interproximal, não tem jeito. Então, nós precisamos de limpar a região interproximal. E a gente só limpa a região interproximal com o uso do fio dental. Então, geralmente, 30% a 35% da superfície dos dentes é composta pela região interproximal. Então, a gente faz até uma brincadeira com alguns pacientes. Você faz uso do fio dental? Ah, muito raro.
Então eu falo, então muito raramente você escova os dentes, né? Porque 30, 35% dos seus dentes, da superfície dos seus dentes, fica sem limpeza uma vez que você não usa o fio dental. Então, lesões classe 2, né? Que a gente faz restaurações classe 2 na região mesial distal, isso se dá inevitavelmente pelo mau uso do fio dental ou não uso do fio dental, né? Porque faz o acúmulo do alimento na região e aí, consequentemente, a gente vai ter esse problema. Tudo bem? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Acho que não, né? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Agradeço demais mais uma vez a presença de vocês, tá? Até o final da aula. E deixo mais uma vez aqui o meu e-mail de contato. Podem mandar e-mails, sugestões de aulas, dúvidas. E temos aí o nosso canal das teleconsultorias, que sempre que possível eu estou lá respondendo algumas perguntas para vocês. Tudo bem? Eu não consigo responder de todas as áreas, né? Eu faço na medida do possível, porque minha área maior, né, de atuação é a dentística, né, e materiais e tudo mais, mas sempre que possível eu estou ajudando vocês aí nas principais dúvidas, ok? No mais é isso, e mais uma vez obrigado.